Oi, oi, boa noite. Eu me chamo Adenilson Júnior, sou estudante de medicina e quero ajudar você a entender um pouco sobre a prática da história clínica e algumas semiologias. Beleza? Então, o foco de hoje vai ser história clínica, né, anamnese, alguns componentes dela, o basicão, porque só o basicão já vai ter muita coisa, e um pouco da semiologia de febre, dor, icterícia, dispneia. Eu vou tentar ajudar de alguma forma a entender melhor e a fixar esse assunto que é de extrema importância para a prática médica. Beleza? Vamos lá. Então vamos lá. A gente vai começar aqui com história clínica. A história clínica nada mais é que uma entrevista ao paciente direcionada por você como médico. Então é uma anamnese, né? É uma história clínica direcionada, são perguntas direcionadas. E vamos ser curto e grosso aqui para melhor entendimento. A gente vai aprender o basicão. O basicão que já vai ser cheio de informação. Eu creio que com o tempo, com a prática hospitalar, a gente vai acrescentando mais coisa ao nosso, né, ao nosso desenvolvimento da anamnese. Mas sem mais delongas, vamos lá. Dados filiatórios. Primeiro passo da história clínica, que eu não vou entrar muito a fundo porque os dados filiatórios, embora tenham sua extrema importância, porque vai nos dar direcionamento juntando com a epidemiologia para certos tipos de patologia, de criança, adulto, idoso, raça, sexo. A epidemiologia nos ajuda muito em questão de certas patologias. Não vou entrar muito em detalhe porque geralmente, cada hospital já tem o seu protocolo lá, o seu papel pronto de todas as perguntas básicas que você precisa fazer para um paciente quando ele tem o seu ingresso. Aqui em Hernandares a gente tem um papel que, no Hospital Hernandares, onde a gente faz a prática hospitalar, a gente já tem esse papel onde já tem escrito as perguntas que a gente pode fazer para o paciente, que já vai ajudar para esse direcionamento. Então, dados filiatórios, beleza. Os dados aportados, você escreve também quem está aportando essas informações. É a filha? É a mãe? É o pai? Então, você vai escrever lá, né? Quem está dando esses dados sobre quem está respondendo as perguntas que você está fazendo da anamnese. E aqui em Hernandares, por exemplo, no próprio papel lá, do lado onde você coloca quem é que está respondendo as perguntas, você já coloca se essas respostas merecem, não merecem ou têm relativa fé. O que é isso? É você dizer lá na folha que as respostas que o paciente está te dando são relevantes, realmente eu acredito no que ele está falando, então merecem fé. Ou se você acha meio duvidoso o que ele está te respondendo, você coloca que tem relativa fé. E se você não acredita, não merecem fé. Então esse é o segundo passo. O terceiro passo é motivo de consulta. É importante falar, motivo de consulta é literalmente com as palavras do paciente. Se o paciente aí você pergunta, ô seu José, né, que você já vai saber o nome dele. Como é que você tá? Ah, não tô bem não, Júnior. E tá sentindo o quê? Ai, tô com muita dor de barriga. Então você vai escrever isso, muita dor de barriga. Que é muito diferente motivo de consulta em comparação com motivo de ingresso. Porque motivo de ingresso você vai usar palavras técnicas e o que realmente levou o paciente a ingressar no pronto-socorro. Digamos, o paciente relata muita dor de barriga e quando você vai fazer, né, a história clínica e tudo mais, você percebe que ele está com signos de desidratação, né? Está hipotenso, está taquicárdico, está com Pliag positivo, enfim. Você percebe que ele realmente está desidratado, então o motivo de ingresso vai ser o quê? Desidratação. Por quê? Porque você tem que estabilizar esse paciente. Ah não, ele está com motivo de consulta dor de cabeça, motivo de ingresso, cefaleia. E você vai por esse caminho. Então, motivo de ingresso é diferente de motivo de consulta. Quarto passo, AEA. O que é o AEA? Antecedentes da enfermidade atual. É todas as informações referentes ao que o paciente começou a sentir até quando chegou no hospital. Isso varia muito, pode ser 2 dias, 3 dias, 1 semana, 15 dias, mas pode ser 1 mês. Mas se começou há 1 mês atrás e tem até o dia que ele ingressou, você vai contar a história todinha. E 2 informações muito importantes: ordem decrescente de signos e sintomas e descrever a semiologia por meio do Alícia. Ordem decrescente de signos e sintomas. O que é isso, Júnior? É você contar a história que o paciente relata para você de todos os sinais e sintomas, porém de ordem decrescente. Se ele diz que há 2 dias teve dor de barriga, mas há 5 dias teve vômitos, você começa que há 5 dias atrás começou vômitos e depois você conta da dor de barriga.
porque tem mais tempo o vômito. Ah não, lembrei agora que 7 dias atrás comecei com febre. E aí você já não começa mais com vômito, você vai começar com febre. Aí você fica, como é que eu vou fazer isso, Júnior? Você vai anotar tudo no seu caderninho e depois você vai passar limpo, já em ordem decrescente. E eu particularmente uso muito a Alicia, muito, mas muito mesmo essa Alicia. Ah, pode parecer que tipo, em certas semiologias não vai encaixar a Alicia, porque tem certas patologias que fica meio redundante falar a localização dela. Ah, tô com dispneia e vou botar a localização no peito. Não faz lógica. Então, a Alicia, certas partes da Alicia não encaixam em certas semiologias, mas eu sempre uso como parâmetro de ordem. Por exemplo, só para relembrar, A vai ser de aparição, L, localização, C vai ser de pulei. I vai ser de irradiação, C vai ser de características, o outro I vai ser de intensidade e o A final vai ser de acompanhantes, ou seja, sintomas acompanhantes. Então essas duas coisas, esses dois pontos do A e A você não pode esquecer. E por fim aqui, eu falo que a gente termina o antecedente da enfermidade atual com uma frase de efeito, que é: o paciente decide ingressar na unidade para melhor diagnóstico e tratamento. Uma frasinha de efeito aí para finalizar o seu documento legal, que é sua história clínica, mas só a partir da EA, tá? Então a gente vai começar aqui a falar um pouco das semiologias. Terminando as semiologias, que eu vou falar só de algumas, e a de dor eu vou montar juntamente com vocês, porque a de dor eu acho que mais cai assim em pacientes que chegam com dor, que é o que leva muitos pacientes pro hospital. E a de dor é muito interessante porque a de dor o Alicia cabe certinho. Então vamos fazer a de dor juntos, tá? Eu aqui e você aí. Vamos falar de algumas semiologias e no final vamos falar do área, do APP e de ectoscopia. Beleza? E aí finalizamos a aula online de hoje. Seguinte, vamos começar então com febre. Alicia, o A é de aparição. Então você vai colocar da febre se o início foi brusco ou insidioso. O que seria isso? Brusco. Se o início foi repentino. Exemplo, tava voltando para casa, cheguei em casa, comecei a sentir febre. E medi a temperatura e tava 38,4, que é uma febre leve. Beleza. Insidioso é quando ele tem um começo muito lento. Então eu acordei, comecei a sentir um pouquinho, medi a febre, tava, sei lá, 37,5. Comecei aquela sensação, aquele mal-estar, quando foi à noite, estava 30, enfim, aumentou, virou realmente uma febre, então foi início insidioso. E um adendo, gente, se o paciente falar que teve febre e você perguntar, tem termômetro? Aferiu essa febre, né? Você vai falar, você usou o termômetro para ver quanto estava a febre? Ele fala, não, eu não tenho termômetro. Você nunca vai colocar que o paciente relata febre. Você vai colocar, olha aqui no cantinho esquerdo, paciente relata sensação febril. Sensação febril. Nunca dizer que o paciente relata febre, beleza? Mas se o paciente relata febre e constatou com o termômetro, você começa a semiologia de aparição, localização, irradiação, característica, intensidade e acompanhantes. Sintomas acompanhantes. Então temos aqui aparição. Início brusco e insidioso. Beleza. Tempo de evolução. Você vai colocar se foi horas, dias, semanas, né? Quanto tempo durou essa febre. Localização não tem. Irradiação muito menos. Características tem, que você vai ter tipos de febre, período que aparece e período de declinação. Tipos de febre a gente tem 4: contínua, remitente, intermitente e recorrente. Todas elas maior que 38 graus, que é onde começa a febre propriamente dita, porque de 37,6 a 37,9 a gente vai ter febrícula, mas a partir de 38 inicia a febre, que é a febre leve. Então a gente vai ter na contínua, febre contínua, uma febre maior que 38, com oscilações durante o dia menor que 1 grau. Então, se eu tiver de manhã 38,2 e de tarde tiver 38,6, eu tive uma oscilação menor que 1 grau. Então, é uma febre contínua. Se eu tiver uma febre remitente, que é também maior que 38, com oscilações maior que 1 grau, ou seja, eu tive 38 hoje, aí de noite eu estou tendo 39,1, passou de 1 grau. Então é oscilações maior que 1 grau. Intermitente parece com uma remitente, só porque
tem períodos de apirexia. O que é apirexia? É quando o paciente fica afebril, né? Não tem febre. Então, o paciente hoje de manhã deu 38,5 e aí quando foi de noite deu 37,2. Então, ele ficou com um período de apirexia, com oscilações maior que 1 grau. E a recorrente é aquela febre que eu tenho maior que 38 graus e eu vários dias tenho essa febre, né? Febre. Mas tem dias que eu fico afebril. Então, por longa duração de dias eu tenho febre. E depois eu tenho dias também apirexo. O que é isso? Dias que eu não tenho febre. Aí que fechamos aqui tipos de febre. Depois, período que aparece, se ele é matutino, verpentino ou noturno. Muito importante também. Período de declinação, principalmente 2, crise ou lise. Principalmente não, só tem esses dois. Se ele for em crise, é uma febre que declina, que é o período que a gente chama de período de desfervescência. Se ela é em crise ou em lise. Crise, rápido, abrupto. Tava aqui, de repente, febre foi embora. Isso é caracterizado muito com calafrios. O paciente tem melhora, né? Falando de febre, tem uma melhora, mas com sintomas de calafrios, né? E a lise L de lento. Lise L de lento. Então, um paciente que tem uma febre que ela diminui lentamente. Que por isso não temos os calafrios quando eu falo de lise. Beleza? Intensidade da febre também muito importante, que é quando você vai falar mais ou menos o que o paciente tem, né? Se é uma apirexia, que no caso não tem febre, febrícula, né? Febre ligeira, ou pode também ser chamada de febre leve, febre moderada ou febre intensa. E aqui eu tenho os grauzinhos dela para a gente decorar. E por último, os acompanhantes. Só que antes dos acompanhantes, você tem que colocar, essa é a minha organização, né? Você tem que colocar se o paciente relata se administrou ou tomou algum medicamento. E isso melhorou a febre, melhorou não, né? Cedeu a febre. Então isso precisa ser relatado. Ah, não, doutor, eu tomei um dipirona. Quantos mg? Ah, um dipirona de 500 mg. Ou ele vai falar que não lembra. E ele fala, e quando eu tomei, melhorou a febre, mas logo depois voltou. Então você coloca, paciente relata a administração. O uso de dipirona 500 mg com melhora, porém voltou a ter febre horas depois. Então você vai escrever tudo que o paciente fala e depois você entra em acompanhantes, porque é aqui em acompanhantes que você vai começar a colocar as outras características. Se o paciente chegou com febre, provavelmente ele pode ter dor muscular, mialgia, ele pode ter artralgia. Aí você pergunta se teve vômito, pergunta se ele teve dispneia e vai vendo onde está essa síndrome, em qual aparato é essa síndrome. Digamos que aqui ele disse que teve cansaço, que teve dispneia. Então aí você já vai para semiologia da dispneia. Beleza? E assim sucessivamente. Então temos aqui a semiologia da dispneia, temos aqui a semiologia do edema, semiologia da tosse. Tá vendo? Semiologia da expectoração, semiologia da hemoptise, semiologia da icterícia, semiologia da cianose. E é isso. E acabou todas as semiologias. Aí fica mais fácil você analisar cada uma delas e você viu mais ou menos como funciona a partir de febre. Ah, Júnior, você disse sobre a dor. Como seria a dor? Vamos lá. Paciente relata que tem dor. E aí você vai falar. Eu tenho aqui um exemplo mais ou menos de como seria essa semiologia da dor. Então, voltando aqui, sem mais demoras, acabei de encontrar. Eu falei pra vocês que eu ia fazer com vocês toda a história, a semiologia da dor, juntamente com vocês, destrinchando a Alicia, mas eu achei melhor mostrar uma já pronta, que eu fiz da minha mãe, que é a Roseli. Eu fiz a semiologia da dor com ela. Aqui, ó, da dor. Ela falou que tinha dor no peito que queima, lembra? O motivo de consulta é realmente o que ela fala. E o A é A, que é uma antecedente da enfermidade atual, comecei. Paciente refere-se a acordar com dor. Semiologia da dor. Do Alicia, o primeiro é o
a aparição. A aparição. Então, quando começou essa dor? Dor a 48 horas antes do ingresso. Dor ao acordar 48 horas antes do ingresso. Importante lembrar, se eu começo descrevendo em horas, eu tenho que falar na história clínica todinha em horas, beleza? Então, refere-se a acordar com dor a 48 horas antes do ingresso. Essa é a minha aparição. No campo pré-cordial, o que seria no campo pré-cordial? Seria localização. Então, já foi o A e agora o E. O L da Alicia. Pré-cordial. O I, irradiação. No caso dela, não tinha irradiação, então é sem radiação. O C, do tipo urente. Se vocês não recordam mais ou menos quais são os tipos de dor, eu vou deixar aqui embaixo um link. Um link não. É um link que vocês podem ter acesso aos tipos de dor. Um deles é urente, que é quando você fala que tem uma dor que queima. Geralmente a gente usa urente para quando é gastrite, refluxo e tudo mais. Mas como ela falou que no peito também queimava, não tinha outra forma de explicar a não ser falando dor urente. Mas tem dor lacinante, dor pulsante, vamos ter dor surdo, que é aquela dor que incomoda mais pela presença do que realmente pela dor. Temos a tenebrante, temos vários tipos de dor. Então é bom a gente dar uma olhadinha em cada tipo de dor. E aí depois da característica de dor, eu venho com a minha intensidade. Você chega ao paciente e pergunta, de 0 a 10, quanto é essa dor aí? Aí ele fala, 9, 10, então é grave. Ele fala 5, moderada. E se ela falar 2, 3, leve, beleza? No caso da minha mãe, ela falou que era muito forte. Porém, depois que eu termino o I final, né, que é o de intensidade, o A é dos acompanhantes. Só que antes dos acompanhantes, eu tenho que descrever se essa dor ela se atenua com alguma coisa, se minha mãe, no caso, tomou algum medicamento para melhorar. E minha mãe falou que a dor cedia ao levantar-se e beber água, e isso durava alguns minutos. Depois de alguns minutos, a dor passava. Então ela não tomou nenhum medicamento, ela apenas se levantou e tomou água e a dor melhorou. E isso eu relato na minha AEA, beleza? E aí eu botei paciente nega tontura, paciente nega cefaleia, paciente nega sensação de taquipneia, nega tosse, nega vômito, porque eu tentei achar uma relação com alguma síndrome. E como vocês viram, eu não encontrei. E é isso, e essa aqui foi a minha semiologia da dor. A da dor é a melhor de se fazer, beleza? O mais chatinho é você saber os tipos de dor, mas de resto fica fácil. Voltando aqui para finalizar a aula, a gente vai tem essas todas as semiologias que vocês vão analisar aí, estudando no seu particular. E depois que terminou a EA, eu coloco aquela frase de início, vocês recordam? Paciente decide ingressar na unidade para melhor tratamento diagnóstico. E aí depois disso eu vou para o meu área, que é antecedentes remotos da enfermidade atual. Faltou um L aqui. Atual. O que seria isso, Júnior? Seria se meu paciente teve algum episódio de enfermidade parecida com essa. No exemplo de minha mãe. Se ela teve, tipo, 1 mês atrás, 2 meses atrás, ano passado, esse mesmo quadro de dor. E se ela teve, eu coloco que o paciente relata episódio similar 1 ano atrás do mesmo quadro. Se o paciente não relata, o paciente não relata episódio similar anterior ao quadro. Então é só isso, é só você falar se o paciente relata ou não episódios anteriores. O APP, antecedentes patológicos pessoais, que a frasezinha pronta é hipertenso, diabético, asmático ou tem alergia a algum medicamento? Essa é a frasezinha pronta, mas entra várias patologias que o paciente pode ter e pode nos ajudar a certo diagnóstico presuntivo. Hipertensão, diabetes, asmático, tuberculose, alergia, câncer, traumas e outros. E vou acabar aqui em ectoscopia. O que é ectoscopia? É o que você vê, sem tocar, sem medir, sem nada. É só ver, apenas ver. E eu divido em 4 coisas. Posição do paciente, se ele está em decúbito dorsal, ventral, lateral, enfim, como ele está sentado, em pé. Vou colocar se a idade cronológica coincide com a biológica, ou seja, o seu paciente tem 86 anos. Ele parece ter 86 anos. Então, paciente
tem idade cronológica que coincide com a biológica. Não, meu paciente tem 30 anos, mas parece ter 70. Então, não coincide. Terceira coisa é a face. Quando a face é normal, a gente sempre fala face composta. Em espanhol, face composta. Mas tem face parkinsoniana, mixedematosa, adenoidiana e inúmeras faces, que a gente vai ter que ter outra aula para entrar nessa parte de faces. E quarto ponto da ectoscopia é o que chama mais atenção no paciente. Então, digamos que o paciente é um paciente que em temperatura normal está, ou a temperatura ambiente está, sei lá, 30 graus, e o paciente está cheio de coberta, do pescoço para baixo. Então, você olha e fala, alguma coisa está errada, o que me chama a atenção é isso. O paciente, embora esteja em temperatura ambiente de 30 graus, está coberto com mantas grossas. Isso chama atenção. Não, o paciente tem um acesso venoso, não sei o que lá, não sei o que lá. Também chama atenção. Não, o paciente tem, sei lá, em espanhol fala frotações em seus braços. Ou o paciente está cianótico. Algo que te chame bastante atenção, você anota aqui. E por aqui ficamos na aula de hoje. Espero ter ajudado vocês e uma ótima noite.